Atenção a um vídeo agora muito importante para a sua prática clínica. 2 pontos importantes aqui. Você é terapeuta e está começando a trabalhar com a medicina chinesa. Atenção plena, anote, porque eu vou apresentar localização de 3 pontos muito usados na prática clínica. No finalzinho do vídeo eu falo da indicação e da aplicação. Quais enfermidades você pode tratar com esses pontos, tá bom? Você que está começando não pode trabalhar sem fundamento básico, sem teoria de como os órgãos funcionam e como tratá-los de forma devida. Isso é fisiologia da medicina chinesa. Então, guarde esse conteúdo, estude o fundamento básico e nós vamos evoluindo pouco a pouco aqui, tá bom? O segundo grupo que eu falo nesse vídeo é você que já trabalha. Raquel, já tenho uma pós-graduação, já trabalho há 10, há 20 anos. Então, atenção, porque aconteceu comigo e provavelmente pode ter acontecido com você. Localizava esses pontos errados, não sabia da aplicação clínica, não sabia exatamente de quais enfermidades tratar com esses pontos. Então, esse vídeo é para acabar com esses problemas, localizar errado e tratar errado, para que você nunca mais passe por esse risco ao seu paciente, tá bom? No finalzinho, fez sentido? Por gentileza, vá aqui abaixo no comentário, deixe para mim como foi esse vídeo, fez sentido para você, vai aplicar no seu tratamento aí, no seu consultório. Essa informação é fundamental para que eu siga aqui com coerência e dedicação, evoluindo a sua prática. Então vamos lá, são 3 pontos. Tá aqui para você os 3 pontinhos. São pontos que tratam doenças crônicas, eles ajudam no diagnóstico e são todos próximos ao joelho. Estômago 36, vesícula biliar 34 e baço 9. Vamos começar com 2 pontos que um é base para a localização do outro. Então, se você erra o primeiro, você vai errar o segundo. Tem funções bem distintas, mas eu vou apresentar para você qual a função exata do primeiro e do segundo, tá? Então, primeiro, localização. Por quê, Raquel? Se você erra a localização, você não vai ter o resultado clínico. Você vai pressionar no ponto errado e lembrando que a função do ponto só ocorre se ele estiver correto. Se você localizar um dedinho acima, um dedinho abaixo, você perde a função, você perde a profundidade do canal. Você não vai conseguir o resultado que você espera, tá bom? Então, atenção plena ao primeiro ponto, que é o vesícula biliar 34. Ó, eu vou começar localizando a patela, tá bom? Rótula ou patela, você pega bem o ossinho. Se tiver dificuldade, começando agora na área de saúde, você pode pedir para o paciente dobrar um pouquinho o joelho, flexiona, volta. Então, cuidado para não localizar no final do joelho. Você tem que localizar no finalzinho desse osso redondinho e essa profundidade aqui vai te dar uma noção do joelho e da distância aonde você vai encontrar o ponto, tá bom? Segundo passo, você vai achar a cabeça da fíbula. É um ossinho bem proeminente, tá aqui para você aparecendo a cabecinha dele. E aqui na prática também eu vou marcar a pontinha, a parte mais proeminente da fíbula, tá bom? Logo abaixo dela tem uma depressão, tá? Então, aqui é a parte mais alta. Logo abaixo é a parte profunda. Aí eu vou um pouquinho para frente e vou encontrar o ponto. Então, o ponto é inferior e anterior. Antero inferior à cabeça da fíbula, tá? Se você não localizar a cabeça, esqueça o ponto. Então, eu vou para a parte inferior e vou colar bem aqui à frente, vou marcar uma bolinha e aqui vai ser o ponto vesícula biliar 34, tá bom? Então, o que eu vou fazer nesse ponto? Eu vou pressionar e aí já vou aqui deixar claro que você localizou também do outro lado e vou circular bilateral. Com a polpa do meu polegar bem profundo, eu vou fazer a circulação assim, rotação com pressão constante, e isso vai fazer com que se libere o canal e a função do ponto vai ocorrer quando eu realizo a pressão de 1,5 minutos a 2, sendo que você pode utilizar também a acupuntura, se você for acupunturista, pressione um profissional que também utiliza acupuntura, tá ok. Se não,
você vai conseguir o resultado com seus dedos de 1 minuto e meio a 2 aqui, tá? Então, indicação em função desse ponto eu já falo, vamos para o segundo ponto. Localizei o vesícula biliar 34, vou fazer uma linhazinha reta, simétrica e aqui eu vou ter o ponto baço 9. Esse ponto é importantíssimo, pacientes com edema, dor de cabeça, má digestão, é um ponto que fica muito reativo, então a pressão e a rotação vão determinar aqui a ação no ponto e a função que você espera vai acontecer se você fizer a pressão devida. O paciente pode pressionar esse ponto em casa, você pode mostrar marcando com esparadrapo. Você vai ver no final do vídeo que você pode utilizar moxa e tratar doenças crônicas. Fique de olho nesse ponto. E da mesma forma eu vou pressionar assim, ó, bilateral. E aí vou localizar na linha também da cabecinha da fíbula. E quando eu tiver a linha certa e o pontinho marcado, eu inicio a pressão. Baço 9, e eu vou apresentar primeiro a função de cada ponto e depois eu entro no terceiro ponto. O vesícula biliar 34 é um ponto que influencia todos os tendões do corpo. Então você consegue a liberação do canal da vesícula, você trabalha junto à circulação do fígado, já que é um órgão que trabalha associado à vesícula, então dores crônicas, fibromialgia, dor com edema no joelho, paciente com limitação de marcha, tem dificuldade para ficar em pé, para andar. É um ponto excelente e você pode orientar para o seu paciente 3 minutinhos de pressão com rotação nesse ponto diária. Acordou de manhã, logo após o café da manhã, deixa o esparadrapo marcando bonitinho, peça para ele pressionar e rodar todos os dias de 3 minutos. Com isso você vai aumentar a lubrificação do joelho, dá o retorno para mim depois. O paciente vai ter aí uma sensação de firmeza maior no joelho e você libera também dores em outras articulações. Apesar de você estar aí pertinho do joelho, você vai liberar dor crônica nos ombros, nos pés, na coluna. Quando essas dores, atenção agora, vierem da estagnação do fígado. Pessoas reprimidas, com problemas emocionais, bolo na garganta, boca amarga, dores crônicas, irritabilidade frequente. Tem alteração articular, está ligada a tendão. Esse é um ponto que influencia todos os tendões do corpo, tá bom? Então, indicação, 3 indicações. Função, liberar a circulação do fígado e lubrificar os tendões. Indicação, fibromialgia, dor crônica no joelho, com qualquer etiologia, qualquer causa, dores articulares por estagnação do fígado, gerando aqui, ó, dor cervical crônica, dor em articulações de forma migratória, pacientes que têm dor no ombro, às vezes no joelho, quadril, você pode atuar com vesícula biliar 34, tá bom? Fechando com baço 9. Esse é um ponto que aumenta a função de digestão, aumenta a produção de sangue, acende a circulação para a cabeça, ativa toda a absorção dos líquidos. Então é um ponto muito utilizado para indicações plenas aqui, ó. Deficiência do baço com obesidade, plenitude abdominal e má digestão, edemas em qualquer parte do corpo, membro inferior ou superior, dor de cabeça crônica com sensação de peso e retenção de líquido. Essas alterações aqui são super indicadas para esse ponto. Por quê? Porque o ponto faz com que o baço absorva os líquidos. Depois diga para mim, tratando semanalmente, você vai ver redução do edema, melhora na digestão. Se você já trabalha com a medicina chinesa e conhece a fisiologia, o paciente pode aplicar a moxa em casa nesse ponto, só que cuidado para ele não se queimar e cometer aí uma alteração importante na pele, com dificuldade para cicatrizar. Então, só oriente para fazer em casa durante 7 dias, para
levantar logo a imunidade, melhorar o edema, o frio, se você tiver certeza que existe uma retenção da umidade por deficiência do baço, tá bom? Depois você vai observar que o paciente que tem deficiência do baço tem tendência a ter edema nessa região e peso na perna, ok? Eu vou mostrar para você logo em seguida, eu vou apresentar o E36 agora e logo em seguida a moxa aplicada para fechar o vídeo no baço 9 e no estômago 36, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos ao terceiro ponto, estômago 36. Então agora é fundamental, você não pode errar de forma alguma o final da patela, tá bom? Tem dúvida, só pedir para flexionar um pouquinho o joelho, voltar. Pode verificar o ponto numa outra posição, mas esse final vai fazer com que eu marque um dos pontos mais importantes do corpo, chamado Susan Lee, ou E36. Eu vou pegar a mão da paciente e vou marcar se os meus dedos são exatamente como o dela. Por quê? A referência da marcação, de acordo com a unidade de medida da China, tá? É um padrão para o mundo inteiro, é 1 tsum. Então, 1 tsum é igual a 1 polegar, sendo que a marcação é feita exatamente na articulação. 1 tsum é 1 polegar, mas aqui eu tenho 4 dedinhos que equivalem a 3 polegares. Então, atenção, hein? Errou a medida, errou o ponto, errou a função. Então, atenção, porque esse vídeo é para esclarecer 100%. 4 dedos unidos. Vamos ver primeiro como são 3 dedos, 3 polegares da patela. Eu vou ver se os meus 4 dedos, que equivalem a 3 polegares, são iguais ao dedo da paciente, tá bom? Então, vamos deixar os dedos bem juntinhos. E os meus 4 dedos são exatamente como o dela, ó. Mesma distância, mesmo tamanho, então eu posso ter o meu como referência. Eu pego 3 distâncias aqui, marco o finalzinho do 4º dedo, aqui. Vamos conferir para ver se está certinho essa marcação dos polegares? Vamos lá, ó. Olha a falange aqui, distal. E eu pego bem na articulação e faço o primeiro, faço o segundo, faço o terceiro. Então, são 3 tsuns, 3 polegares, exatamente igual a 4 dedos. Logo depois, eu vou achar a crista da tíbia, essa parte bem altinha aqui da tíbia, e vou seguir com 1 polegar, 1 tsum para a lateral, encontrando dessa forma o ponto estômago 36. Tá bom? Então, o estômago 36 são 3 distâncias da patela, 3 distâncias da patela e 1 tsum da borda superior aqui do osso tíbia. Encontrei a mesma coisa, faz a acupuntura. Vou dar uma dica aqui, utilize a agulha 30 por 40, vai tonificar estímulo bem leve. Aprofunda, achou o deiti, toque leve na agulha, para que a agulha fique bem firme, porque a agulha bamba, resultado fraco. Bem firme, e aí você vai tonificar, tocando pouco, bem pouco na agulha, depende do nível de deficiência, para definir o tempo da agulha. Então, cuidado com protocolos fixos para qualquer paciente, tá? Depende do grau de deficiência, o toque bem leve, porque o toque mais forte na agulha dispersa e não tonifica, tá bom? Para quem trabalha com tuiná, como é que eu vou fazer? Pressão e rotação. 2 minutos de pressão com rotação, eu já estimulo o canal do estômago e vou tratar várias alterações. É um ponto da diretoria da medicina chinesa com uma excelente função clínica. Eu vou falar a indicação e função dele agora e finalizo com a moxa nesses 2 pontos, que é uma técnica aí brilhante para a solução de enfermidades, tá bom? Então vamos lá. O estômago 36 é um ponto chamado de ponto mar. O que significa isso? É um ponto onde a energia aprofunda, aumenta a circulação
de sangue, então ele fortalece a circulação interna. Ele eleva a imunidade, ativa a digestão, aumenta a circulação interna, fortalecendo pacientes de extrema debilidade, com doenças autoimunes, digestão lenta, doenças mais graves, porque ele aumenta a produção de sangue junto com pontos de baço. Então, ele trabalha a produção de energia, produção de sangue, circulação interna, e ele acende a circulação para a cabeça através do processo de digestão, porque a ascensão é uma função de baço e o estômago é um acoplado trabalhando de forma conjunta, associada ao órgão baço. Lembrando aqui, ó, dica pequenininha para que você não cometa absurdos aí como profissional de medicina chinesa. O paciente tem que comer de manhã cedo, café da manhã de rei, porque de 7 às 9 é o horário do estômago e se ele se alimenta bem, ele estimula a função dessa víscera junto com o órgão que é o baço. Tá? Então, café da manhã próximo às 7 horas, o paciente tem digestão lenta, trabalha esse ponto, você pode fazer moxa e agora 5 enfermidades que podem ser tratadas se você diagnosticar deficiência do aparelho digestivo. Dor de cabeça, depressão, gastrite, hérnia de hiato e pacientes com obesidade, diarreia, constipação, qualquer problema digestivo, é indicado que você utilize aí o E36. Tá bom? Então, ó, indicações, função, tudo prontinho para você, para fechar o vídeo. Minha promessa aqui sendo cumprida, uma técnica brilhante, uma das mais importantes da medicina chinesa, que faz com que você trate, solucione enfermidades crônicas e de mãos dadas vamos fazer a diferença na vida de cada paciente. Que o seu consultório receba muita luz e medicina chinesa na íntegra. Moxa aplicada, moxa bustão agora, aplicada ao ponto E36 e baço 9 para fecharmos esse vídeo com chave de ouro. Por favor, coloque aqui, vou praticar, fez sentido e vou trabalhar os fundamentos básicos da medicina chinesa, tá bom? Seu comentário aumenta aqui a disposição, a força, para eu trazer mais conteúdo junto com toda a equipe. Vamos lá? Então tá aqui com maçarico para facilitar o processo do calor e aumentar logo a capacidade de acender a moxa, bilateral sempre. Qualquer dificuldade, é só avisar aqui em comentários que a gente orienta como conseguir esse aparelho, se você já é um profissional, já trabalha. Então eu vou vir aqui e vou preparar a distância certinha para não ter perigo de aquecer demais, de queimar o paciente. Muito carinho, muito cuidado nesse processo. Seguindo assim o aquecimento. Como é o calor, Raquel? Tá chegando o calor aqui em você? Calor moderado, pode tocar um pouquinho a mão para ver a temperatura da pele, não pode ser muito forte. Às vezes o paciente está com a pele muito gelada, cuidado, porque se você chegar muito perto e a sensibilidade estiver baixa, depois forma uma bolinha. Então calcula aí uma distância que não seja apenas um dedo, tá? Calcule, porque se for muito perto, vai queimar e na hora o paciente não vê, ele vai ver só depois que tiver já com a feridinha, com a bolha. Então, uma distância de calor moderado, 10 minutos, podendo passar um pouquinho de acordo com a cronicidade da enfermidade. Se o paciente não tem um aparelhinho, ou você, né, você pode fazer com as suas mãos. Vou tirar aqui para a opção B, para que o mais importante é tratar. Imagina aqui comigo, olha, o paciente está sendo tratado de uma doença crônica, uma depressão, uma dor de cabeça grave, obesidade, diarreia. E se ele não está usando o medicamento, você está tratando com moxa, mas é para resolver 100% a queixa. Então, não tem nenhum problema se você tiver que segurar, se tiver fumaça, se tiver tudo que seja fora da sua cultura, da nossa medicina, porque trabalhamos com uma medicina de 4.000 anos. Então, cuidado com a crítica técnica. Mostre para o paciente a importância da técnica. Olha, nós vamos solucionar
a dor de cabeça, a depressão, mas muito mais do que isso, fortalecer a sua imunidade, ativar a sua digestão, você vai produzir mais sangue. Então, se você não informá-lo da profundidade e da seriedade da técnica, ele não vai saber. É uma função nossa como profissional, tá bom? Então, segure aí bem firme e finalizando o vídeo, a mesma coisa no E36. Bilateral, firme aqui, 10 minutinhos, podendo ser feito 2 vezes por semana ou diariamente, não todos os dias direto, tá? Você faz, por exemplo, 7 dias seguidos, analisa o resultado e diminui a frequência. Atenção agora que é muito importante para que esse conhecimento cresça, para que os profissionais saibam da importância do diagnóstico e do tratamento de doença crônica. Eu peço que você agora coloque o dedo aí nesse minuto e compartilhe esse vídeo. É um vídeo esclarecedor, profundo, importante para cada profissional que hoje utiliza a medicina chinesa. Você compartilhando triplica a nossa força para produzir a cada dia mais conteúdo de valor. Tá bom? Gratidão eterna, excelente dedicação.